Olá, seja bem-vindo ao Semana Legislativo, o jornal com as principais notícias de São José dos Campos e da Câmara Municipal. Vamos aos destaques da edição de hoje. Balanço das sessões. Confira o que foi debatido pelos vereadores em plenário. Projeto aprovado. Vereadores aprovam lei que autoriza a criação do serviço de loteria municipal em São José dos Campos. Capital do avião. Evento no Memorial Aeroespacial Brasileiro celebra o Dia da Capital da Indústria Aeroespacial em São José. O Semana Legislativa está no ar. Começamos a edição de hoje com informação da Câmara Municipal. Na quinta-feira, os vereadores se reuniram para mais uma sessão e você confere agora como foi o trabalho em plenário. A 57ª sessão do ano contou com a aprovação do projeto de lei complementar apresentado pela Prefeitura, que autoriza a concessão do Parque Natural Municipal Augusto Ruschi, conhecido como Horto Florestal. A partir da proposta, a iniciativa privada poderá ser responsável pela gestão, operação, exploração e manutenção do parque por 35 anos. O texto, que recebeu 15 votos favoráveis e 6 contrários, determina que a entrada no parque deverá ser gratuita, sendo permitida a implantação de equipamentos no local para a geração de renda e financiamento de melhorias. Entre os serviços autorizados estão o comércio alimentício, esporte de aventura, trilha e turismo ecológico. Já outro projeto aprovado, este na área da mobilidade, propõe a instalação de radares anti-ruído no município. A matéria de autoria do vereador Marcão da Academia pretende detectar sons excessivos dos carros, possibilitando a aplicação imediata de multas. Segundo o parlamentar, as câmeras também vão monitorar motoristas que circulam com música em altos decibéis. Outras 3 propostas aprovadas são para a inclusão de datas e atividades esportivas no calendário oficial de eventos do município. 2 delas foram apresentadas pelo vereador Milton Vieira Filho. O objetivo é criar na cidade o passeio ciclístico do Natal Solidário e a volta ciclística. O último, de autoria do vereador Renato Santiago, vai instituir em São José o Dia Municipal do Futebol de Mesa, a ser celebrado em 14 de fevereiro. A sessão também contou com a aprovação de projetos para denominação de ruas e concessão de honrarias. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo, a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. Ainda no Legislativo, os vereadores que fazem parte da Comissão de Meio Ambiente realizaram a 5ª reunião do ano. A 5ª reunião da Comissão de Meio Ambiente foi marcada por um tema central: o projeto que prevê a concessão do Parque Natural Augusto Ruschi, o Horto Florestal. Os vereadores Tomás Henrique, Carlos Abranches e Amélia Naomi iniciaram os trabalhos apresentando um balanço sobre a reunião pública realizada na Câmara, que debateu o assunto com a população. A meta é da transparência em todas as etapas do processo de análise e apreciação da proposta. A gente acolheu as sugestões, trouxe isso através de uma ata que hoje foi aprovada e nós vamos dar este encaminhamento, porque nós já recebemos algumas respostas acerca das questões que vieram dessa reunião pública e nós vamos encaminhar objetivamente a todas as pessoas que participaram da reunião essa resposta oficial que a Prefeitura nos encaminhou. Durante o encontro, os vereadores propuseram apresentar uma emenda da comissão ao projeto para reforçar a fiscalização no processo de concessão do parque. A intenção é garantir a preservação ambiental do espaço, fundamental para a fauna local. Os parlamentares também discutiram a possibilidade de reduzir o prazo de concessão. O que cabe ao vereador fazer? Regular exatamente isso daí. Eu não posso entregar, não posso assinar embaixo uma concessão como essa, uma aprovação que não traz critérios de segurança. Porque depois, dando errado, somos nós que fomos os responsáveis pela autorização para que o Executivo pudesse fazer.
Então, as propostas foram para fazer uns alinhamentos. Em vez de 35 anos, por exemplo, 20 anos. É possível, nesse período, ter prazos de avaliação da qualidade do trabalho realizado, se aquilo que foi proposto foi realmente cumprido. Tudo isso, o nome disso é zelo. Zelo pela cidade, zelo pelo patrimônio público. A comissão ainda deve enviar um ofício ao grupo de trabalho responsável pela concessão, pedindo informações sobre os estudos técnicos que embasaram o projeto. A meta é apurar quais fatores foram levados em consideração para propor a concessão e se houve ciência do Conselho Gestor do Parque. A gente ouviu os dois lados. O lado de integrantes desse Conselho Gestor, que disseram que as sugestões não foram contempladas por parte do Executivo. E temos a resposta do Executivo dizendo que as sugestões foram contempladas e não houve objeção nenhuma. O que está acontecendo? Onde é que está a verdade nisso tudo? É isso que nos cabe, por isso que nós estamos propondo, pedindo que membros desse Conselho se manifestem para que nós tenhamos mais substância para poder chegar e falar assim, afinal de contas, como é que se posiciona esse tipo de questão? Nós estamos aqui a favor da verdade, então vamos encontrar onde ela está. O serviço de distribuição e tratamento de água também foi tema de debates. Os vereadores voltaram a cobrar esclarecimentos do secretário de manutenção da cidade sobre o assunto, que vem sendo discutido nas últimas reuniões da comissão. Que a gente ainda está aguardando encontrar uma agenda com ele para que a gente possa discutir a Sabesp, né, que faz parte ali do escopo de trabalho da secretaria dele. A gente gostaria de escutá-lo a respeito de alguns problemas que a gente tem tido no município na questão do descarte irregular de resíduos sólidos, dentre outros problemas aí ambientais. Um projeto de lei aprovado aqui na Câmara autoriza a criação do Serviço Público de Loteria Municipal em São José dos Campos. A ideia é que a receita arrecadada com as apostas seja investida em políticas públicas que beneficiem a cidade. Que brasileiro nunca entrou numa lotérica para fazer uma fezinha? Elas estão presentes em todas as regiões da cidade e fazem parte do dia a dia dos moradores. E você sabia que parte da arrecadação com as apostas das lotéricas são repassadas ao governo federal? Os valores são redistribuídos para investimento no país em áreas como saúde, educação, segurança, esportes e outras. Mas e se esse serviço fosse criado em São José para investimento no município? É isso que um projeto de lei aprovado aqui na Câmara vai fazer. De autoria do Executivo, a lei prevê instituir o Serviço Público de Loteria Municipal em São José dos Campos como um instrumento de arrecadação complementar para o financiamento de políticas públicas. A Loteria Municipal ela é exatamente um conjunto de jogos, né, que é uma réplica do que tem no governo federal. O governo federal ele faz esses jogos, as loterias, na verdade, são todos os jogos, feito pela Caixa Econômica Federal. Agora a gente vai fazer para o município os mesmos jogos. Antes, a arrecadação de receitas vindas dos jogos lotéricos era de competência exclusiva da União, não sendo permitida a criação de loterias por estados e municípios. No entanto, o STF reconheceu a legitimidade das cidades para explorarem as atividades lotéricas. O secretário de Gestão Administrativa e Finanças explica que o serviço no município irá funcionar por meio de uma concessão. Na verdade, então vai ser concessionado esse serviço, a empresa ganhadora vai ganhar aquele que der a maior participação para a cidade de São José dos Campos. Então a cidade vai receber uma parte desse valor que foi apostado para poder aplicar as políticas públicas de São José dos Campos. Para José Nabuco, a principal vantagem da criação de uma loteria municipal é a garantia de que parte do dinheiro arrecadado nas apostas será destinado ao município. A gente vai pegar esse valor e ele vai ser relocado para as nossas políticas públicas. Vai para a educação, vai para a saúde, vai para fazer manutenção da cidade. Então, ele agrega na cidade aquilo que você está apostando. Então, você não vai ter certeza agora que tudo que você está apostando, você está uma parte está sendo devolvida para a cidade. Para o vereador Gilson Campos, a aprovação do projeto pode representar um reforço nos investimentos públicos. O governo do estado já está preparando a loteria estadual.
Então, se ela fosse implementada em São José, todo o recurso arrecadado com a loteria estadual vai para o Estado e São José não teria parte nesse recurso. Agora, com a criação da loteria municipal, o recurso fica em São José, já direcionado para algumas áreas, né, para políticas públicas na nossa cidade, para educação, para saúde, né, para diversos locais direcionados para que possam contribuir com o orçamento e ajudar principalmente o que mais precisa aqui na nossa cidade. E a Câmara Municipal vai fiscalizar de perto os impactos dessa nova fonte de arrecadação para fomento de políticas públicas na cidade. Com certeza, né? A gente faz a aprovação, né? O vereador ele é o fiscalizador das ações e atos do Poder Executivo e com certeza agora com os recursos que vão ser oriundos da loteria municipal, o vereador vai poder fiscalizar para ver se está sendo direcionado realmente para a educação, para a saúde, para as áreas que foram delimitadas dentro da lei. Nesta semana, a Câmara Municipal realizou homenagem ao Insanos Motoclube. O grupo, que é reconhecido como o maior motoclube do Brasil, recebeu a medalha Cassiano Ricardo. Plenário da Câmara Municipal tomado de homens e mulheres vestidos de preto, com uma jaqueta estilizada e um nome estampado ali, Insanos. Era esse o perfil de grande parte dos que estiveram presentes à Câmara Municipal para prestigiar o recebimento da medalha Cassiano Ricardo ao motoclube de mesmo nome, Insanos. A honraria é dada às pessoas ou entidades que se destacam pela relevância de seus serviços prestados à comunidade joseense. Ela foi proposta pelo vereador Lino Bispo e aprovada pelos outros parlamentares. Quando eu conheci o trabalho deles, através de uma entrevista que eu fiz uma entrevista com 2 integrantes deles, eu pude conhecer um pouco o que esse pessoal faz. Isso realmente me deu uma motivação bastante grande para dizer, olha, vocês merecem ser homenageados. Vocês fazem um trabalho diferenciado. Vocês vão atender a dor das famílias, né? Em questão de distribuição, de participar de eventos assim, que vai ser solidário, eles estão de braços abertos para participar. Então, São José tem um grupo realmente que vale a pena você destacar e dar a eles uma condição assim de eles ser vistos na cidade. O Insanos Motoclube foi fundado em 2015 e se identifica como o maior motoclube do Brasil. Espalhado por diversas regiões do país, o grupo tem ainda ramificações no exterior, com mais de 12 mil integrantes em outros 65 países. O motoclube afirma se nortear por diversos pilares, sendo o principal deles a disciplina. Ideias que o grupo deseja deixar de legado para a sociedade. Hoje essa honraria para a gente é algo extraordinário que está acontecendo aqui e o nosso grupo ele quer ser lembrado através sim de nossas atitudes, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Mas as jaquetas estilizadas e as motos potentes não são a única faceta dos Insanos. Pelo contrário, o motoclube se destaca mesmo por sua veia social. São diversas ações de ajuda a instituições ou a comunidades vulneráveis. Um trabalho que caracteriza o grupo e vai além das pistas. Chegamos às vezes a lugares que muitos não chegam, né? Mas nós sim nos importamos com as pessoas e todos os dias estamos realizando não somente uma ação social interna, mas também em prol das comunidades, né? Sem nenhum ganho, né? Pelo contrário, é o nosso prazer mesmo estar ajudando as pessoas. Muitos aqui deixam suas famílias, seus trabalhos, seus lares para estar levando bem ao próximo. Então, assim, é uma maneira de motivar ainda mais. Não que nós fazemos para algo tipo, nós fazemos como está na Bíblia. O que essa mão faz, essa não precisa saber. Então esse reconhecimento para nós é muito bacana, muito prazeroso para ver que o que a gente está fazendo está surtindo efeito. Então é muito bom. Já no ponto alto do evento, a medalha Cassiano Ricardo foi entregue em mãos pelo vereador Lino Bispo a Antônio Carlos Silva, o comandante regional nacional dos Insanos no Vale do Paraíba. A honraria emocionou o integrante do motoclube. Essa honraria, ela trouxe para a gente o quê? Uma coisa que a gente nem esperava, que era um reconhecimento. Porque quando a gente faz algum benefício para alguém, uma família carente e tudo mais, né? Ou faz uma compra de uma cadeira de roda, ou arruma uma cadeira de roda e vai entregar para uma pessoa, muleta. Então a gente não faz esperando que a gente apareça na mídia. Então esse reconhecimento que a gente está tendo por parte do poder público e tudo mais, isso é muito, muito grande para a gente.
sabe? É uma coisa assim que a gente nem imaginava receber. No fim, o que ficou foi uma noite memorável para a história do motoclube. Também teve outra homenagem aqui no Legislativo. O Hospital Pio XII recebeu a medalha Gilson de Cássia Camargo durante sessão solene. Plenário da Câmara Municipal lotado para acompanhar a entrega da medalha Gilson de Cássia Carvalho ao Hospital Pio XII. A honraria é concedida a entidades ou pessoas que tenham desempenhado serviços relevantes em prol da saúde joseense. O vereador Rogério da Cazem foi o responsável pelo projeto que formalizou a homenagem e destacou a importância do hospital. Você conversando com a população, não tem uma pessoa que você não encontre que fale assim, eu tenho um parente que já passou pelo Pio XII, eu tenho um tio. Então hoje o Pio XII é muito importante não só para São José dos Campos, mas todo Vale do Paraíba, Litoral Norte, né? Porque muitas pessoas vêm de lá para ser tratado aqui. Além de Rogério da Cazem, os vereadores Cláudio Apolinário, Fernando Petiti e Juliana Fraga também estiveram presentes na solenidade. O secretário de Saúde, Jorge Zenha, representou a prefeitura. O titular da pasta falou sobre o legado do Pio XII para a saúde pública municipal. Pio XII tem um olhar muito respeitoso ao passado, a tudo que foi construído ao longo desses anos, mas também um olhar muito consciente do futuro, com ampliações, infraestrutura, parcerias que vão sendo feitas e sempre mantendo a questão do acolhimento, do bem-estar e um hospital voltado à fé. Lá realizando milagres todos os dias, tanto nos atendimentos cardiológicos como também os atendimentos oncológicos. Homenageado da noite, o Pio XII completa 70 anos em 2025. A instituição nasceu a partir de uma obra social em 1955, fundada pelo Monsenhor Luiz Gonzaga Alves Cavalheiro e pela Madre Teresa de Jesus Eucarístico. Os dois foram homenageados na solenidade com quadros que ficaram expostos durante a sessão ao lado da mesa diretora. Atualmente, o local é referência no tratamento de problemas oncológicos e cardiológicos para São José dos Campos e Vale do Paraíba. Já com foco nos próximos 70 anos, a instituição pensa em se atualizar e manter a relevância. Os próximos 5 anos, a gente tem um legado aí de fazer uma extensão de quase 4.000 atendimentos para 12.000 atendimentos, né? Então vai ser uma ampliação para o ambulatório, mas também de internação. Então, se Deus quiser, vamos continuar espalhando a humanização, né? O cuidado, né? Sempre seguindo esse legado que foi nos dado através da nossa venerável Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, que foi a fundadora, né? E sempre pensando no pensamento primeiro que foi do Monsenhor Luiz Gonzaga, né? Que é o cuidar, né? Do nascer ao morrer, né? Então nós lá hoje não temos a maternidade, porém a gente continua, né? Fortalecendo a vida, acreditando na vida, e também tem os nossos idosos, que também conseguimos esse ano completar 50 anos da Casa São João de Deus, que está ligado ao Hospital Pio XII. No ponto principal da solenidade foi a irmã Marilúcia, quem recebeu das mãos do vereador Rogério da Cazem a medalha Gilson de Cássia Carvalho. Além da instituição, o parlamentar ainda homenageou representantes do Hospital Pio XII, como médicos, colaboradores e pacientes. Noite memorável para a história da instituição. Eu, minha irmã Marilúcia, represento não só a minha congregação, o Instituto Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, mas também cada colaborador que faz essa história acontecer ainda no dia de hoje, né? Tantas irmãs que passaram, né? Porque hoje a gente comemora os 70 anos porque teve alguém que começou, né? Então todas elas que com tanta bravura começou esse processo, esse trabalho lindo com o Monsenhor, e todas as irmãs que hoje ainda continuam conosco, né? Fazendo esse trabalho lindo. E cada colaborador, que hoje nós somos poucas, né? Eu sempre gosto de falar para eles que eles são as mãos onde nós não alcançamos, né? Cada leito, cada alimentação, né? Então acho que isso aqui é uma homenagem a todos aqueles que estiveram aqui conosco e os que não estiveram, né? Para uma situação ou outra. Mas isso aqui vai ser um mar, né? De onda que vai chegar para muitas pessoas. Vamos para a nossa primeira pausa. Na volta a gente fala sobre o recorde de mortes no trânsito em São José. Não sai daí.
Estamos de volta e na última terça-feira os vereadores também se reuniram em plenário para votar em requerimentos e indicações. Confira o trabalho no balanço da sessão. Mais de 150 indicações foram lidas em plenário durante a 56ª sessão do ano. Eram, na maioria, pedidos para a realização de serviços de manutenção pública na cidade, como reparos em ruas e calçadas, implantação de redutores de velocidade, além de outras melhorias viárias. Outras demandas apontadas nos documentos solicitavam a poda de árvores, troca de lâmpada, limpeza urbana e reforço nas rondas policiais. Ainda foram apreciados requerimentos com cobranças de informações sobre serviços na área da cultura e o trabalho de fiscalização das adegas após casos de intoxicação com metanol no estado de São Paulo. Outros requerimentos também pediam ações de conscientização sobre o descarte correto de lixo e agilidade na oferta de atendimentos na saúde. Durante o pinga-fogo, período em que os vereadores vão à tribuna para debater assuntos de interesse público, o primeiro orador, o vereador Renato Santiago, lamentou os casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas no estado de São Paulo. Como medida preventiva, o parlamentar propôs a criação de um projeto de lei para ampliar a fiscalização e capacitar profissionais da saúde na identificação de casos suspeitos. A parlamentar Amélia Naomi criticou a ação da prefeitura que pintou um muro no bairro Campo dos Alemães e apagou uma arte em grafite. Segundo Amélia, o ato foi um exemplo de censura e preconceito, já que a arte foi feita por grafiteiros profissionais com autorização do proprietário. A vereadora ainda comentou sobre a aproximação do presidente Trump com o presidente Lula e comemorou a aprovação da isenção da nova faixa do imposto de renda no país. No tema da fiscalização, o vereador Roberto Chagas defendeu a realização de obras de manutenção na região norte da cidade. O assunto foi retratado em um vídeo apresentado em plenário. Chagas também alertou autoridades sobre a falta de água em algumas ruas do bairro Buquirinha. Já sobre o esporte, o vereador Marcão da Academia parabenizou atletas joseenses pela participação e conquistas em campeonatos e eventos de diversas modalidades, como judô, atletismo, ciclismo, natação e vôlei de praia. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. Um evento no MAB, Memorial Aeroespacial Brasileiro, celebrou o Dia da Capital da Indústria Aeroespacial e Capital do Avião. A data foi criada a partir de uma lei aprovada aqui na Câmara Municipal. O evento contou com a participação de alunos da ETEC e FATEC. E além da visita, os estudantes participaram de uma roda de conversa sobre o reconhecimento da cidade como a capital do avião. Muita atenção à história que é contada e que está diante dos olhos desses alunos. Estudantes de 3 escolas da região visitaram o MAB, o Memorial Aeroespacial Brasileiro. O evento aconteceu em um dia especial e por uma ocasião especial. 8 de outubro é o Dia da Capital Nacional da Indústria Aeroespacial, título que a cidade tem por meio de uma lei estadual desde 2021 e que neste ano também se tornou uma lei municipal, depois de um projeto apresentado pelo vereador Sena ter sido aprovado em plenário. Estou muito feliz com a presença das escolas, da ETEC, da FATEC, pessoas que já estão se preparando para o mercado de trabalho, e a nossa lei ela vem para consolidar e eternizar a verdadeira vocação de São José dos Campos, que é a capital do avião. A lei estadual foi apresentada há 4 anos pela deputada Letícia Aguiar. Ela também esteve no evento e destacou a importância desse título para valorizar a história e o potencial aeroespacial de São José dos Campos. Quando a gente estimula, através de legislações, a importância que São José dos Campos tem para essa indústria aeroespacial, a gente também atrai, além de reconhecer, a gente atrai novos olhares. De repente, o jovem que não sabia que poderia ser, de repente, uma linha profissional que ele pode seguir, agora ele pode se sentir estimulado a fazer parte dessa história e continuar esse legado. Quase 90 alunos das ETECs e FATEC de Caçapava e Taubaté participaram da visita.
Além de conhecer o aeroporto, eles fizeram um passeio guiado pelo MAB, que guarda um importante acervo histórico da aviação joseense. Nosso ambiente aqui é separado em defesa, espaço, ensino, pesquisa associada e aeronáutica. Recebemos bastante escolas, grupos, empresas, universidades, e o nosso foco é divulgar a história da ciência e tecnologia desenvolvida no CTA. O grande sucesso aqui é o avião Bandeirantes, o que deu origem à Embraer. E é claro, os estudantes ficaram encantados em ver de perto peças tão importantes para a história da aviação no Brasil e no mundo. Eu achei muito legal o fato deles ensinarem pra gente as origens, realmente quem foi que iniciou tudo isso, porque querendo ou não é coisa que a gente não tem muito conhecimento, né? O que eu achei mais legal devem ter sido os mísseis que eles mostraram pra gente ali atrás, porque é genial como uma coisa tão pequena causa um impacto tão grande. Para os parlamentares, a oportunidade dos jovens conhecerem o espaço, além de dar ciência da importância da cidade para a indústria aeroespacial, pode influenciar diretamente na escolha da carreira de futuros profissionais na área. É fomentar rodas de conversa, trazer as crianças, os alunos, é trazer os comandantes, os pilotos, para a gente falar sobre o que envolve a construção de um avião, né? Cerca de 23 mil pessoas estão envolvidas atrás da construção de um avião, né? Para um avião fazer o seu primeiro voo, tem 23 mil pessoas envolvidas em todo o processo. Então, olha quanta mão de obra, quanto emprego que é gerado na construção de um avião. E quando a gente fala de Embraer, quantos aviões nós não produzimos? Então, quantos empregos nós também não produzimos através de São José e da indústria aeroespacial? A chefe de divisão pedagógica do Centro Paula Souza, que é responsável pelas escolas, destacou a importância da visita para a educação e carreira desses alunos. Primeiro, conhecer o nosso país, né? A questão do valorizar o nosso país, isso é muito importante. A gente, às vezes, a gente só olha com um olhar de fora, né? E tá aqui é eles entenderem que a gente é capaz, né? Que eles podem, que eles são o nosso futuro. Então, eles estarem aqui, entender a quantidade de esforço que essas pessoas tiveram para poder. A tecnologia era tão distante, hoje nós estamos na mão deles, e eles entenderem que eles podem ser muito mais. Com a lei municipal aprovada, a expectativa é de que ações como essa se tornem cada vez mais frequentes em São José. O título de capital do avião ganha força, e a Câmara Municipal tem papel essencial nesse fortalecimento. Nós vamos fomentar isso com todas a nossa força, com a Prefeitura, com a Secretaria de Turismo, com a deputada, com a Assembleia Legislativa, com as escolas técnicas, que a gente faça, de fato, um grande evento na cidade, né? E fomentar essa cultura que é tão importante, né, para nós que somos joseenses, no solo, a terra que produz avião. Mudamos de assunto para falar de um dado que preocupa. São José dos Campos registrou o recorde histórico de mortes no trânsito em um único mês. Segundo dados do Infociga, 16 pessoas morreram em acidentes na cidade em agosto deste ano, o maior número desde o início da série histórica, que começou a ser registrada em 2015. Avenidas movimentadas, buzinas, pressa para se chegar no destino. Em meio a esse contexto que estão inseridos os casos recentes de acidentes fatais no trânsito em São José dos Campos. E essas colisões não se limitam às rodovias que cortam a cidade. Vias públicas também registraram mortes nos últimos meses, o que preocupa as autoridades. A gente conseguiu, observar que todas elas tinham um denominador comum, que era o fator humano. Infelizmente, alguém fez uma escolha incorreta e se colocou em risco e colocou os outros, né? Então, muita questão com velocidade, estar acima da velocidade impacta demais num acidente, né? Sem os equipamentos de segurança, então sem cinto de segurança ou sem capacete, travessia em local incorreto, né? Gera mais risco para quem está passando. O motorista também não tem essa visibilidade, às vezes fora da faixa de pedestre, acaba acontecendo um atropelamento. Então a gente verificou que sempre tinha algum comportamento humano envolvido nesses acidentes. Então a gente procura relembrar sempre essas regras, bater mesmo nessa tecla, para que a população se conscientize que só a mudança de comportamento vai conseguir diminuir esses índices.
De acordo com dados do Infociga, a cidade de São José dos Campos registrou nos primeiros 9 meses de 2025 57 mortes no trânsito, um aumento de 11% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram 51 óbitos nas pistas constatados de janeiro a setembro. Outro dado que chama a atenção é referente ao mês de agosto. Foram 16 óbitos no 8º mês de 2025. O maior número para o período em toda a série histórica. Para o Observatório do Trânsito, instituição sem fins lucrativos que desenvolve ações com foco na conscientização de trânsito, as ações educativas ainda são a principal ferramenta. A organização ainda ressalta: medidas precisam ser rotineiras e não apenas em meses específicos. Tem que ser um trabalho feito pelo próprio poder público, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Mobilidade Urbana. Ela precisa apurar todos esses registros, essas ocorrências, pontos onde estão tendo as maiores ocorrências, mesmo que sem vítima fatal. Então ele precisa fazer um trabalho de análise, de fato, detalhada dessa situação e tomar ações para que ela não venha a ocorrer, seja implantando um radar, uma lombada, fazendo uma alteração de sinalização, ou implantando ou fazendo ações educativas de blitz, enfim, ou as campanhas de sinal de gentileza para travessia de pedestres, dependendo do caso. Ainda com base nos dados do Infociga sobre as mortes em São José dos Campos, a Câmara Municipal também se movimentou para elaborar políticas públicas voltadas à segurança no trânsito. Recentemente, a Casa aprovou um projeto que reforça a necessidade de lombadas eletrônicas em áreas próximas a escolas. Já outro projeto, esse ainda em tramitação, sugere a instauração de um programa específico de educação no trânsito nas escolas do município. Na visão deste especialista, medidas que formulem de forma clara os perigos da imprudência no volante são as principais aliadas neste momento. Uma programação constante de educação viária. Educação para o pedestre, educação para o ciclista, educação para o condutor de veículo de 2 rodas, para o veículo de 4 rodas, isso de forma constante e integrada com todos os órgãos que fazem parte do trânsito. Segundo ponto, a fiscalização. A fiscalização ela precisa ser mais intensa. Qual que é a intensidade? Apenas fiscalização por etilômetro, fiscalizações pontuais? Não. Um conjunto, um círculo de fiscalização para fim de que o condutor que tem aquela característica de desrespeitar as normas, ele entenda que a atitude irregular dele vai gerar uma punição. E essa punição vai haver um prejuízo na sua carteira de habilitação. Adriano ressalta ainda como o perfil comportamental do motorista se alterou neste período pós-pandemia. As pessoas se tornaram mais intensas na sua conduta irregular no trânsito. Os números estão aí demonstrando isso. Pessoas mais ansiosas, pessoas mais agressivas no trânsito, pessoas menos prudentes respeitando as regras básicas. Então, um melhor dimensionamento das políticas públicas voltadas para a cidadania talvez impactem de uma maneira mais assertiva e mais rápido essa mudança nesse comportamento pós-pandemia. Bom, e a gente sabe que com a chegada do calor começa também o período de chuvas, e nesta época os alagamentos são mais comuns. Pensando em prevenir enchentes no município, a Prefeitura conta com a tecnologia de georreferenciamento para identificar e registrar o serviço de limpeza de bocas de lobo nas regiões leste, centro e sul da cidade. A prevenção de enchentes em São José dos Campos já começou. E ela acontece aqui, na manutenção das bocas de lobo. Na cidade, esse trabalho conta com uma técnica chamada de georreferenciamento. O objetivo é mapear e identificar quais bueiros receberam a limpeza para montar um cronograma de ações preventivas. O último levantamento de bueiros da cidade apontava 25.269 bueiros. Então esse levantamento é um serviço inicial, né? Nós vamos georreferenciar todos os bueiros da cidade e vamos, de certa forma, atualizar essa lista, essa quantidade de bueiros. Você faz um trabalho de limpeza dos bueiros e você tem a localização, você pode agrupar as ordens de serviço para você atender uma determinada região, um determinado bairro. Então é nesse sentido, você entender quantos bueiros tem por bairros e como você pode atendê-los da melhor forma possível. De acordo com o secretário adjunto de manutenção da cidade, em breve este trabalho vai contar com o apoio da inteligência artificial,
a partir do programa Bueiro Inteligente. O novo sistema vai usar as referências geográficas na definição do serviço de limpeza antes que haja entupimentos. Bueiros inteligentes, você coloca um cesto dentro de cada bueiro e um sensor. E ele vai te avisar à medida que ele tiver 2/3 cheio. Então você poupa o trabalho da equipe, né? Em vez de ela abrir e não encontrar nada, ela vai direto no local que já tem sujidade. Esse trabalho é bastante importante, porque isso, de certa forma, vai nos proporcionar que a gente evite os alagamentos da cidade. E essa manutenção preventiva tem critérios diferentes para cada região da cidade. Segundo esse especialista em georreferenciamento, as diferenças no relevo da região podem demandar trabalhos de prevenção mais recorrentes, principalmente em locais com muitos morros ou barrancos. Lá na baixada do morro, na parte mais baixa, a incidência do alagamento, a chance de alagamento é muito maior. Então, se no decorrer dessa rua, desse morro, né, as bocas de lobos estão todas entupidas, o alagamento lá, a probabilidade vai ser muito grande. E principalmente agora que a gente está entrando na primavera, a gente vai ir para o verão, final de ano agora, dezembro, janeiro, onde vão ter mais chuvas, e você pega uma região montanhosa, que é São José dos Campos, a grande maioria, você vai ter uma situação de chance de alagamento muito grande. Ainda de acordo com o especialista, o geocadastramento das bocas de lobo também tem papel fundamental na prevenção de enchentes na cidade entre as mudanças das estações. Para o engenheiro, ao identificar qual região está propensa a maior volume de chuvas, o trabalho de limpeza pode ser antecipado. As bocas de lobo, elas são uma entrada das águas de chuva para a rede. Então, nós precisamos fazer com que essas águas não criem alagamentos e acabem, dependendo do tamanho do alagamento, né, causar problemas maiores para a população em si, né? E a prevenção é fundamental, porque fica mais em conta você prevenir, né, do que você depois arcar com as custas dos problemas gerados pelo alagamento. A Câmara Municipal também atua diretamente nessa fiscalização. Cabe ao Poder Legislativo acompanhar de perto as demandas relacionadas à manutenção da cidade para garantir que o trabalho está sendo realizado conforme os pedidos da população. São milhares e milhares de bocas de lobos aqui na cidade de São José dos Campos e a população vem até os gabinetes trazendo as suas demandas com relação ao mau cheiro, né, aos escorpiões. Então a gente faz as indicações junto ao governo municipal, à prefeitura, para que possa fazer a limpeza, a manutenção e assim trazer qualidade de vida à população de São José dos Campos. Então, o munícipe está lá na ponta, né? Quando chove, por exemplo, eu não consigo estar na zona leste, por exemplo, mas tem lá o munícipe que convive com aquela situação, de repente é uma rua que não tem muita caída, então a água fica ali represada. Então, essa participação do munícipe ela é importante porque a Câmara começa a apontar para o Poder Executivo, que quem tem que fazer essas obras, que é preciso avançar nesse sentido. Então, a população é fundamental porque ela é um termômetro para nós de ver a realidade que ela passa no dia a dia ali. Os apontamentos realizados pelos moradores da cidade chegam aos gabinetes e se transformam em requerimentos e indicações. Os documentos são encaminhados à Prefeitura para que sejam adotadas medidas preventivas. Os parlamentares também criam leis para conscientizar a população. É o caso da proposta aprovada que autoriza a pintura da frase "O rio começa aqui", nos bueiros. A ideia é sensibilizar a sociedade sobre o descarte incorreto de lixo que, além de causar entupimentos e inundação, polui os córregos e rios do município. Principalmente quando vai chegando esse período de chuvas mais fortes, a comunidade sempre nos mostra que determinados espaços do bairro poderiam ter mais bocas de lobo ou o trabalho de até preventivo desses locais pudesse ser feito com mais frequência. E acho que todo esse trabalho que vai se fazendo de mapeamento serve para isso. Ou seja, se uma região precisa de mais números, esse geoprocessamento vai dar. Então acho que a tecnologia, a inovação também nesses trabalhos comunitários. Último intervalo por aqui. No próximo bloco falamos sobre os riscos da automedicação. Volto já.
Voltamos com Semana Legislativa. Você costuma fazer uso de medicamentos sem prescrição médica? Então fique um alerta porque a automedicação é uma das principais causas de envenenamento no Brasil. Nos últimos 10 anos, o país registrou um caso a cada 2 horas. O dado preocupante foi divulgado pela Associação Brasileira de Medicina de Emergência, a Abramed. Envenenamentos por remédios para aliviar aquela dor, febre ou inflamação lideram a lista. Por isso, é necessário ter cuidado ao se automedicar. Essa maleta cheia de remédios é da Beth. Se sentiu uma dorzinha de cabeça ou aquele desconforto muscular, ela sempre tem a solução. Tem até alguns medicamentos que ela não anda sem de jeito nenhum. Dor de cabeça principalmente. Eu trabalho na frente de telas, então é uma coisa que acontece com muita frequência. Não chega a ser crônico, assim, de ter toda semana, todo dia, mas sempre acontece e aí eu sempre tenho na bolsa ali um escape. Só que é preciso ter muito cuidado com a chamada automedicação. O ato de utilizar medicamentos por conta própria pode trazer problemas para a saúde. No Brasil, os medicamentos mais procurados para automedicação são os medicamentos para dor e medicamentos anti-inflamatórios também. E esses medicamentos, eles trazem uma consequência se tomada de forma irresponsável. Por exemplo, eles podem ocasionar intoxicações, pode ocasionar mascaramento de sinais e sintomas, dificultando o tratamento e diagnóstico médico, ou seja, o diagnóstico e tratamento médico, e também pode causar problemas gastrointestinais. Um desses problemas é a intoxicação, ou então o envenenamento. De 2015 a 2024, o SUS realizou mais de 45 mil atendimentos de emergência por envenenamento, o que dá uma média de mais de 12 casos por dia. Um episódio de envenenamento a cada 2 horas. O alto número revela um problema de saúde pública, principalmente no acesso fácil a algumas medicações. Por isso, é importante que a população tenha consciência na hora de buscar algum remédio. O Conselho Regional de Farmácia orienta que a população, ao adquirir, ao buscar o seu medicamento para uma automedicação, ou mesmo com prescrição, procure o profissional farmacêutico. Nunca tome medicamento indicado, sugerido por parentes, por amigos ou por desconhecidos também, tá? Sempre busque a orientação do farmacêutico e principalmente a prescrição médica. Em São José, uma lei aprovada na Câmara incluiu no calendário oficial de festas e comemorações do município o Dia Municipal da Conscientização e Prevenção da Automedicação, a ser comemorado no dia 5 de maio. Uma forma de mostrar para a população os perigos dessa prática. Quantas vezes a gente chega, por exemplo, numa drogaria, né, e a pessoa pega uma cestinha lá e vai enchendo de medicamento. Sem orientação, não, porque eu vi na internet, porque eu vi alguém falar. Então, essa automedicação cria muito risco para a saúde. O uso do medicamento, a gente precisa fazer uma data, para essa data, ou de repente a semana, a gente tem uma série de ações da prefeitura ou entidades parceiras, setor privado, que a gente possa fazer orientações através de farmácia particular ou privada, né, dentro das UBSs, dos hospitais, e que seja orientado a melhor forma possível do uso da medicação, até para não criar risco da vida da pessoa. Ter medicações em casa não é um problema. A Beth, por exemplo, só toma o que um dia um médico ou um farmacêutico já a receitou. E mesmo assim, tem muito cuidado com a dosagem. E se surgir um novo problema, corre para o médico. Eu fui construindo, né, a minha bolsinha de remédios. Então, para dor de cabeça é um, para antialérgico, né, para alergias é outro. Então, eu já fui aprendendo e aí eu fui montando. Aí não tem por que eu ir no médico de novo, sendo que eu já fui uma vez e eu já sei qual é o remédio que ele vai me indicar. Lógico que a gente lê a bula, né, antes de tomar e toma de acordo com o que a bula manda. O infarto, antes considerado um problema dos mais velhos, agora preocupa cada vez mais cedo. Nos últimos 3 anos, mais de 234 mil pessoas com menos de 40 anos precisaram de atendimento relacionados à condição, segundo dados do Ministério da Saúde. O aumento dos casos de ataque cardíaco entre essa faixa etária pode estar ligado a fatores sociais e ao estilo de vida. Os problemas no coração não são mais exclusividade dos mais velhos.
De 2022 a 2024, foram mais de 234 mil atendimentos relacionados a infarto entre pessoas com menos de 40 anos. E a causa está diretamente relacionada à falta de cuidados com o próprio corpo. Os cigarros eletrônicos, eles têm um potencial agressivo no endotélio do vaso muito grande. Então, eles têm causado muito danos e têm acelerado a aterosclerose mesmo dos mais jovens. Então, ele faz parte desse contexto também. Obesidade, falta de atividade física, tudo isso, os fatores de risco se somam e aumentam a incidência da hipertensão, que são os fatores de risco para a doença coronária. E o aumento no número de infartos entre essa faixa etária também pode estar relacionado a fatores sociais. Segundo esse especialista, quem não tem acesso a uma alimentação e acompanhamento médico de qualidade pode estar entre os grupos de risco. A alimentação ela é muito ruim, principalmente nas camadas mais pobres da população. O acesso a alimentos naturais, como verduras, frutas, ele acaba sendo mais caro do que um salgadinho, um industrializado, um ultraprocessado. É mais barato um refrigerante do que uma água, no supermercado. Um dos métodos preventivos é a adoção de hábitos saudáveis, mas desde que sejam praticados com uma frequência adequada. Segundo esse cardiologista, a prática de exercício sem acompanhamento médico pode ser um prato cheio para uma parada cardíaca. O jovem, embora ele tenha a força da vitalidade, ele precisa ser avaliado por um cardiologista. Se ele vai se submeter a uma atividade física, que eu acho ótimo, um incentivo para a prática da atividade física regular, não itinerante. A prática da atividade itinerante de final de semana, ela é maléfica, ela é perigosa e nociva. Agora, a prática regular, acima de 3 vezes por semana, ela é benéfica. Para você iniciar, você tem que ser avaliado por um cardiologista. Isso já é uma boa e excelente prevenção. Sabendo dessa necessidade, o rico não quer dar brecha para qualquer tipo de complicação cardíaca. Por isso, sempre está praticando exercícios para manter o corpo saudável, sem exagerar nas cargas durante os treinos, para não forçar demais o próprio organismo. Sempre sentindo o meu limite, até onde eu posso ir, até para evitar possíveis lesões também, Quem também não abre mão da rotina de treinamentos é a Lívia. Estudante de medicina, sabe bem sobre a necessidade de manter uma rotina de treinos diários. E para ela, os treinos não se resumem somente aos realizados dentro da academia. Além da musculação, eu pratico também esportes na areia, então eu sempre estou movimentando o corpo, e eu acho que isso é essencial para a saúde e o físico. Mas mesmo mantendo hábitos saudáveis e uma alimentação balanceada, se sentir algum sintoma de infarto, a indicação é procurar atendimento médico imediatamente. O principal sintoma de um infarto é a dor no peito, mas não é qualquer dor no peito, é uma dor que não guarda relação nenhuma com o seu movimento respiratório, uma dor pode ser em aperto, pode ser em queimação, na região da mama esquerda, a gente fala precórdio, então, assim, ela pode irradiar para o membro superior esquerdo, para a mandíbula ou para as costas. Esses são os principais sintomas, não melhora com nada e dá uma sensação, dependente da intensidade, de morte. Então, diante de uma situação dessa, você precisa procurar um pronto-socorro imediatamente. Vamos mudar de assunto? Uma lei recém-sancionada pelo governo federal instituiu o ECA Digital, Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. A nova legislação visa proteger os menores de idade no ambiente digital. A medida é uma resposta ao combate à adultização infantil. A Ravena tem só 3 anos. Adora brincar com os ursinhos. Na presença da nossa equipe, ela mostrou toda orgulhosa a coleção de livros. Todo dia tem o momento da leitura com a mamãe. A Eduarda conta que o uso de telas passou a ser mais restrito em casa, principalmente depois de perceber a filha assistindo vídeos inadequados para a idade dela. No
momento em que ela estava assistindo um desenho, normalmente quando ela assistia, e a gente ouviu uma música diferente. E quando a gente foi analisar o vídeo, era um vídeo que tinha cenas impróprias, porém tinha conteúdos infantis para atrair a atenção da criança. Na busca para impedir que este tipo de conteúdo seja exibido para menores, a Lei 15.211 de 2025, sancionada em setembro pelo governo federal, instituiu o ECA Digital, que é o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, estabelecendo novas regras que visam proteger os menores de 18 anos no ambiente online. O ECA Digital é também uma resposta ao combate à adultização infantil, assunto que ganhou repercussão nacional, sobretudo após o vídeo do influenciador Felca. A nova lei determina obrigações às empresas de plataformas digitais e traz inovações tanto para o uso das plataformas como para a conduta dos pais irresponsáveis. Entre as inovações do ECA Digital, a inclusão de mecanismos de verificação de idade nas plataformas, a vinculação das contas de menores com a dos pais ou responsáveis, multas de 10% do faturamento da empresa, podendo chegar até a 50 milhões de reais por infração, entre outras sanções administrativas, como a suspensão das atividades. E a obrigatoriedade de remoção de conteúdos impróprios ou ilegais sem a necessidade de ordem judicial. A lei entra em vigor em março de 2026 e ainda depende de regulamentação complementar. Específica. É uma questão que se precisa ficar muito atento, o cidadão e os pais precisam ficar atentos, é para a efetividade da lei. O poder público, ele legisla muito, mas ele tem dificuldade em se estruturar para pôr em execução. Então, por exemplo, o órgão responsável por fiscalizar o Estatuto da Criança e Adolescente Digital é a ANPD, que já fiscaliza questões de LGPD. Então, ela tem agora mais essa responsabilidade. Se não houver uma estrutura, orçamento para que ela cumpra o seu dever, a lei periga cair como uma letra morta, só uma carta às plataformas. Na Câmara de São José, o tema da proteção das crianças e adolescentes é pauta de leis aprovadas. Uma delas proibiu o uso de recursos públicos em eventos que promovam, de forma direta ou indireta, a sexualização de crianças e adolescentes. Outra lei instituiu a criação do Plano Municipal para a Infância e Adolescência. O Legislativo ainda possui a Frente Parlamentar de Enfrentamento à Adultização Infantil, que defende a importância do ECA Digital. Precisa fazer com que o assunto chegue à população, né? Não dá para ser só em um determinado momento ou só quando estoura alguma coisa, né? Está no assunto. Não, tem que estar lembrando e relembrando que é um assunto importante, a proteção das nossas crianças e adolescentes e ainda mais nesse ambiente digital que é tão fácil acesso e estava sem regras. Então, você levar esse assunto, e é interessante porque a partir da frente parlamentar, fazendo esse trabalho, os próprios vereadores, eu, por exemplo, consigo levar esse assunto em outras reuniões. Não necessariamente da frente, mas em outras reuniões que a gente faz, a gente leva também esse assunto devido à importância. E muitas vezes o munícipe não conhece, então é aproximar, é fazer com que o munícipe conheça essa lei. Menores vítimas de erotização na internet sofrem traumas com consequências emocionais ao longo da vida. Além disso, o excesso de exposição às telas durante a infância pode gerar doenças e impactar diretamente no desenvolvimento intelectual e físico da criança e do adolescente. Esta psicóloga explica que o uso adequado das tecnologias precisa começar em casa. A gente precisa lembrar que o ambiente da criança é o que vai influenciar os comportamentos dela, né? E o principal exemplo são dos pais, né? Se os pais não fazem o uso adequado dos celulares, dos tablets, enfim, das telas, a criança também vai aprender que não existe tempo para usar, não existe forma correta de usar. De preferência, não expor a criança. E sempre que estiver com a criança, evitar o uso das telas, né? Então, conseguir conviver, ter um tempo de qualidade com a criança, né? Estar presente, né? Conversar, brincar, levar, né? Ter atividades offline, né? Levar a criança a brincar para parque, cinema, enfim.
Na casa da Eduarda, foi preciso adotar alguns hábitos com a Ravena. No horário das refeições, por exemplo, os celulares não vão para a mesa. Além disso, todas as plataformas que a filha tem acesso no celular têm conteúdos controlados pelos pais. Hoje ela tem, né, o cronograma de escola dela, então ela passa a parte da manhã na escola, onde ela tem contato com a aprendizagem. E quando ela fica a parte da tarde em casa, ela tem alguns conteúdos extracurriculares. Então, ela tem as aulas de natação, ela tem as aulas de equitação e também a parte de brincadeiras, né? Então, todas as brincadeiras que a gente abrange para ela são brincadeiras que prendem. Então, brincadeiras pedagógicas para que ela consiga ter um estímulo tanto na brincadeira. E quando ela tem acesso a telas, são telas que ela consegue aprender de alguma forma. Conteúdos infantis também, né? Desenhos que nós olhamos antes de apresentar para ela. E assim encerramos o Semana Legislativa de hoje. Obrigada pela sua companhia. Se quiser rever alguma reportagem, é só acessar o nosso canal do YouTube, @TV Câmara SJC. Ótimo fim de semana para você, aproveite o feriado de 12 de outubro e até semana que vem.